Bem, esse vídeo é sobre a julgada de mestre de Elon Musk com relação a Alexandre de Moraes. Então, nós temos aí um embate entre duas autoridades, né, do campo político, do campo institucional e no campo de comunicação, né, Elon Musk. Eu não sei falar se é Elon Musk ou Elon Musk, tá? Eu vou ficar com Elon Musk. Eu até fiz uma montagem aqui, ó. Elon Musk aponta o seu olhar para o Brasil. Moraes tem Lula na coleira, disse Elon Musk. E essa frase gerou uma reação, né? Esse foi o lance, a jogada de mestre de Elon Musk. Então, imaginemos aqui uma situação em que os dois estão jogando xadrez, tá certo? Elon Musk fez esse lance. Moraes tem Lula na coleira e chama Moraes de um grande ditador, né, do Brasil, e que impõe censura acima do limite, coisa que nunca vista. E aí ele espera uma ação do Alexandre de Moraes. O que o Alexandre de Moraes faz? O lance do Alexandre de Moraes é incluir Elon Musk no inquérito das milícias digitais. Ou seja, o simples fato de Elon Musk fazer um comentário, uma crítica, né, ao ministro Alexandre de Moraes no Twitter, né, fazer um comentário no Twitter dele, resultou um inquérito. Ele passou a ser investigado, enquadrado dentro de uma milícia digital. E esse é o lance do Alexandre de Moraes, tá certo? Então, o lance do Elon Musk, você é um ditador e tem Lula na coleira. Eu, ditador? Vou mostrar para você que não. Abrir um inquérito, vou jogar você na milícia digital só porque você fez uma crítica para mim. Pronto. Isso virou um inquérito, gente. E aí caiu de mão beijada para o Elon Musk. O próximo passo do Elon Musk foi denunciar a ação do ministro dentro das autoridades internacionais. Tá certo? E aí você tem um atestado, né? O Alexandre de Moraes deu para ele um atestado que ele realmente pratica censura e perseguição política, ideológica dentro do Brasil. Por quê? Porque uma crítica, né, uma frase do Elon Musk, né, no Twitter gerou um inquérito contra ele. Aí ele pega essa reação, né, do Alexandre de Moraes e fala assim, olha aqui, tá vendo? Não é só contra a oposição no Brasil, é contra qualquer um que vai criticar a ação do Moraes. Ele é um cara que realmente está passando dos limites. Olha aqui, eu fui vítima do inquérito e o que eu falei foi só isso. Ou seja, o Elon Musk produziu prova, né? O Alexandre de Moraes produziu prova contra ele mesmo. Quando o Elon Musk falou que ele é um grande ditador, né? E ainda deu aquela cutucada, né? Você tem o Lula na coleira. Aí, eu não sou ditador, não. Vou abrir um inquérito, vou colocar você na milícia digital, você está sendo investigado, né, por tentado de violência contra sei lá o quê, soberania nacional. Pronto. Aí entregou para o Elon Musk, entendeu? O próximo lance do Elon Musk foi encaminhar esse e outros documentos, né, com relação às eleições de 2022, do qual ele acusa o Alexandre de Moraes de interferir no processo eleitoral. Então, essa partida de Elon Musk contra o Alexandre de Moraes, você vê aí, né? Qual é o QI mais alto e quem é que vai sair melhor nessa luta, tá certo? Então, voltando aqui, fiz um recorte aqui que vai dar para a gente ilustrar um pouco isso. O Elon Musk já chegou até a dar entrevista, né, numa live coletiva com personalidades políticos, né, jornalistas do Brasil. E ele foi contundente, ele mostrou a opinião dele, né, o que ele fala da ação de Alexandre de Moraes. Então, o Alexandre de Moraes comprou uma briga grande agora, porque encontrou um adversário, né? Ele já tinha o ministro Malafaia, que era uma pedra dura no sapato dele. Agora ele encontrou o Elon Musk, que é uma briga internacional, né? Quer dizer, agora o Alexandre de Moraes está brigando com o mundo, não é só com a oposição, não é só com a direita brasileira. Ele resolveu brigar com o mundo,
né? Ou seja, cada vez mais a gente percebe que o Supremo, né, está ficando assim numa trincheira. E a cada vez mais a gente sabe que no Brasil você tem uma direita que é majoritária, né, e ela pressiona, né, o STF nas suas posições. Agora você tem, né, uma ação externa, né, de uma opinião pública que começa a se abrir, né, para esse olhar para o Brasil que Elon Musk está trazendo. Olha como é que está o Brasil. Olha quem é Alexandre de Moraes. Ou seja, aí você vai ter, além da pressão interna, uma pressão externa para cima do STF. E isso é para preocupar. O STF tem que ficar preocupado com isso, né? Os ministros têm que perceber que isso está sendo algo de muita preocupação. Então, eu separei uns trechos aqui e vou passar para vocês, tá certo? Então, deixa eu me apresentar. Esse é o vídeo 231 da CCI, Comissão Cidadã de Inquérito. Eu sou o João Paulo Guimarães, falando direto de São João do Rei, a capital brasileira da liberdade, terra de Tiradentes, terra de Tancredo. Aqui é Minas Gerais, e Minas é um estado de espírito. Libertas que será também. Então vamos ao que interessa, tá certo? Aqui tem minha chave Pix, ó. Aqueles que continuam contribuindo, eu quero já agradecer, tá certo? Porque essa comissão é um arquétipo, né, de um processo, de um projeto piloto que nós estamos fazendo, que é uma forma de organizar a sociedade civil dentro do campo virtual, né? Dentro do campo online. Não é milícia digital, viu, Alexandre de Moraes? Aqui é uma sociedade civil organizada que tem uma missão de encontrar a verdade e de pacificar a nação brasileira, né? O que a gente quer não é pôr fogo no parquinho, né? A gente quer entender a nossa realidade e trazer pacificação, trazer harmonia para a sociedade brasileira. Então vamos lá, vamos ouvir, né, esse recorte que eu fiz, tá certo? Presta atenção. Elon Musk, aponta, senhor. I think the people of Brazil ought to know that there is an abuse of judicial power to an Bem, eu percebi que aqui tem uma legenda pequena, tá certo? Então eu vou ler a legenda para vocês, porque às vezes você está vendo isso aí no celular. Pô, o João botou um áudio em inglês, cara, do Elon Musk falando. Ah, eu não tenho paciência, eu não sei inglês. Então, e como está pequenininha a legenda, eu vou ler para vocês, tá certo? Aí eu faço um congelamento aqui, a gente entende da seguinte forma, tá certo? I think the people of Brazil ought Então ele fala aqui, ó, o povo do Brasil deve saber que existe um abuso de poder to know judiciário that there is an abuse of judicial power em um grau extremo que não vimos em nenhum país da Terra. to an extreme degree that we've not seen in any country on earth. I have never seen anything of Nunca vi nada dessa magnitude. Isso é o Elon Musk falando, hein, gente? Dando uma entrevista, né, assim, numa live coletiva com várias personalidades, senadores, deputados, jornalistas, né? Então vamos lá. this magnitude. So Então, é uma loucura, diz Elon Musk. it's insane. And the E os representantes eleitos do povo do Brasil, elected representatives of the people of Brazil, that's who should be in charge. é que deveriam estar no comando. And the judiciary is there to O judiciário está lá para, sabe, executar a lei, execute upon the law, but not to make the law. mas não para fazer a lei. But they are making the Mas law. eles estão fazendo a lei. E eu acho que é um ultraje. And I think it's an outrage. People should be As pessoas deveriam estar extremamente preocupadas. extremely upset. So, like, Então, this has got isso tem que parar. to stop. They have Eles ameaçaram cortar o X, antigo Twitter, inteiramente do Brasil. threatened to cut off X entirely from Brazil. They've also threatened Eles também ameaçaram prender nossos funcionários. to arrest our employees, and they have E determinaram uma multa de $20 mil por dia. applied a $20,000 a day fine. So this is just what Isso é exatamente as ameaças que foram feitas. the threats that have been made.
Não sei se essas ameaças vão se concretizar ou não. I don't know if these threats will come to pass or not. But judging by what has happened Mas a julgar pelo que aconteceu com outros, to others, I think these are eu acho que essas ameaças são reais. these threats are real. I don't know. I think this is like Eu acho que isso é really realmente judicial authority going a autoridade judicial indo muito além da autoridade judicial, far beyond judicial authority to executive authority. se transformando em autoridade executiva. So Então é isso. that's Isso é, você sabe, I just think it's just totally eu só acho que é totalmente impróprio. absolutely improper. I mean, Quero dizer, a lei está violando a lei. Olha que gravidade, tem a interpretação dele. A lei está violando a lei. Ou seja, estão fora da lei. the law is violating the law. It's crazy. É uma loucura. Estamos Agora nós temos aqui a fala de um outro autoridade, tá certo? Aqui vai dar para vocês entenderem um pouquinho. E isso aí é o microfone daquele repórter Sérgio Tavares, naquele português, né, no canal dele. E ele está também rodando o mundo, colhendo depoimentos de como o olhar externo, né, como é que o mundo hoje, as autoridades do mundo hoje, estão conseguindo enxergar a realidade brasileira, tá certo? E aí, preste atenção, vou voltar aqui um pouquinho para vocês pegarem no começo. Isso aqui vocês vão ler, tá? Aí dá para entender alguma coisa. Vamos lá. It's crazy. Estamos escandalizados ante la complicidad que tiene el gobierno de Lula y el gobierno de Moraes, porque nosotros consideramos que el jefe ahí probablemente sea más de Moraes que Lula. Olha só, eles estão dizendo, a interpretação que as autoridades externas têm é que o presidente não é o Lula, é o Alexandre de Moraes. Preste atenção. El señor de Moraes que sacó a Lula de la cárcel es el señor que está dirigiendo los destinos de Brasil con un Lula que tiene que seguirle el camino. Lo decía Elon Musk el otro día y probablemente sea cierto. Quiero decir, el presidente real es el juez de Moraes y está llevando al país hacia lo que es una tiranía. Bem, essa interpretação, volta aqui para mim um pouquinho, a interpretação dessa autoridade aí, estrangeira, que ele entende o quê? Que o Lula não manda no Brasil, que o Lula não é o presidente. Né? Na teoria, na prática ele é o presidente. Ou seja, na teoria ele é o presidente. Né? Ah, não, ele ganhou as eleições, ele foi homenageado. Na verdade, como diz, né? Quem colocou ele lá foi o Supremo. Quem disse isso foi o Gilmar Mendes. Falou assim, o Lula está lá graças ao Supremo. Ou seja, então o Supremo colocou o Lula lá, né? E aí o Supremo começou a ser o governo. Né? A própria palavra do Gilmar Mendes, né, reforça a tese, né, de que o rapaz aí, essa autoridade externa, diz, olha, quem manda é o Alexandre de Moraes. O Lula é só, como diz o Elon Musk, né, está na coleira do Alexandre de Moraes. Porque o Gilmar Mendes, quando disse deve-se ao Supremo a volta do Lula ao poder, porque o Supremo é que tirou ele da cadeia, que fez todo aquele imbróglio lá para anular as condenações, né? O Alexandre de Moraes que conduziu o processo eleitoral, que o Elon Musk disse que ele interferiu nas eleições. Ou seja, o Lula era como se fosse uma pessoa, um político, né? Um capital político morto, né? Alguém que tinha morrido, e aí foi ressuscitado pelo STF, entendeu? Então, ou seja, aquela história do Frankenstein. Você conhece a história do Frankenstein? O médico, um doutor, foi lá, pegou pedaços de pessoas mortas e foi construindo, né, para dar vida a esse morto. Né? Pegou o cérebro de um, corpo de outro, tal, e aí montou aquele ser humano, né, que voltou a existir, que ele já tinha sido morto, e virou aquela aberração. Né? O Frankenstein,
Na verdade, ele começou a perseguir o médico, porque, pô, você fez de mim um monstro, né? E eu tô sendo assim perseguido pela humanidade. E agora eu vou atrás do médico. Eu quero matar o médico. Essa é a história do Frankenstein, entendeu? Ou seja, é o que a arte reproduz a vida ou a vida reproduz a arte, né? A gente fica com esse questionamento. Então, quando eles começam a falar, olha, Alexandre de Moraes é que é o presidente, ele é que conduz, e tem o Elon Musk, quer dizer, e tem o Lula numa coleira. Essa é a visão que o externo, o povo, quer dizer, a parte internacional que está fora do Brasil já está tendo essa convicção. E Elon Musk é um cara que tem ressonância. Depois que ele entrou né, começou a fazer essas postagens, né, virou seu olhar para o Brasil, isso virou notícia em mais de 200 jornais do mundo inteiro. Acho que mais de 100 países começaram a olhar isso aí. E aí está voltando esse olhar para onde? Para dentro do Brasil. Quer dizer, Elon Musk conseguiu fazer que o mundo olhasse para dentro do Brasil. E essa é a visão do Elon Musk. Ou seja, o mundo vai começar a enxergar o Brasil dentro do olhar do Elon Musk. Tá certo? Essa é a jogada de mestre. E o Elon Musk tem uma prova material, que quando ele fez aquele comentário, o Alexandre de Moraes foi lá e abriu um inquérito contra ele e colocou ele né, lá no inquérito das milícias digitais. Então, quer dizer, ele encurralou o Alexandre de Moraes. Essa jogada, por isso que eu fiz essa montagem aqui, ó, essa foi a jogada de mestre do Elon Musk. Ele não só acusou ele de ditador, como fez uma provocação com uma frase, e o Moraes reagiu. Quer dizer, o lance do Moraes, né, foi oferecer a dama de graça. Falou assim, ó, no xadrez a dama é a peça mais forte, né? Olha, eu fiz um lance. Você jogou a dama para um lugar que ela vai ser capturada. Quer dizer, você vai ficar enfraquecido por causa disso. Por quê? Porque você abriu um inquérito, né, me colocou num inquérito na milícia digital. Ou seja, você está me incriminando por crime de opinião. Você está incriminando uma pessoa externa, que não é do Brasil, né? É uma pessoa internacional. Simplesmente por uma frase, você colocou ele no inquérito. Então, eu estou mostrando para o mundo, a partir dessa reação do Alexandre de Moraes, que sim, ele é um ditador. Entendeu? Essa foi a grande jogada de mestre, né, do Elon Musk. Então, vamos continuar assistindo aqui, para vocês entenderem que essa visão não é só, né, do Elon Musk. Vamos ver aqui, ó. E esse rapaz cita o Elon Musk, né? Y está llevando al país hacia lo que es una tiranía. And how do you see this scandal with Elon Musk, with Twitter files? It shows that the freedom of speech is no longer happening in Brazil. Yeah, freedom of speech is very important. It's the fundament for a healthy democracy. I always say freedom of speech is not only a right, it's an obligation. We have to speak out. And but not only what we see is that the freedom of speech is under pressure and that people there is censorship already, but also that during the elections there was interference by Morales and on Twitter to silence the opposition, and this is really an interference with the elections. And I'm so happy Elon Musk exposed this and joined this fight. He is really amazing. The freedom of speech is the fundament of the West for a healthy democracy. Y ahora tenemos a Brasil ahí, que es un país que es una potencia y que nos quieren convertir también en un país de miseria, de esclavos, de gente dependiente y sobre todo gente con miedo. Estamos viendo el miedo en Brasil y eso no podemos tolerarlo, porque si hay miedo, no hay libertad. Se há medo, não há liberdade. O meu espanhol aqui é horrível. Então, o que você entendeu, né, é aquilo que a gente vem falando aqui, né, que o Alexandre de Moraes começa a ter, né, não só uma oposição dentro do Brasil, nas suas forma de conduzir, né, as suas ações, mas agora o mundo passou a olhar. Então, quer dizer, a direita, que eles tanto atacam aqui no Brasil, conseguiu virar o jogo no plano internacional, tá certo? Que o Bolsonaro era um cara autoritário, era um cara que queria dar um golpe, queria botar um regime militar e tal, né?
Aí agora a direita foi lá fora e falou, olha, não é bem assim, olha o que está acontecendo. Aí o pessoal, então não é o Bolsonaro que é o problema está na corte, né? O problema foi o Alexandre de Moraes que interferiu nas eleições, que agora estava impondo uma ditadura lá, né, para calar pessoas, né, fazendo uma censura violenta. Ou seja, a direita marcou ponto, né, agora no plano internacional. E isso a gente entende da seguinte forma, tá certo? Agora vamos olhar aqui detalhes que a gente possa interpretar essa ação, né, desse entendimento de Elon Musk, né, que ele diz, Lula está na coleira, Alexandre de Moraes está mantendo ele na coleira. Então, vamos aqui de um aspecto seguinte, quando o ministro, como é que ele fala? O Flávio Dino, assumiu o Ministério da Justiça, na época da transição, ele estava montando a sua equipe. Vocês vão lembrar disso. E aí, ele convocou uma pessoa lá para ser ministro, quer dizer, para ser diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. Uma coisa assim, tá certo? No dia seguinte, ele foi obrigado a tirar e colocar outro. O cara que ia ser que ia ser o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, era a pessoa ligada, né? Era alguém que tinha apreço, que era entusiasta da Lava Jato. Aí o pessoal descobriu isso, né? A esquerda do PT descobriu isso, foi para cima e falou, não, esse cara não pode. Aí pegou um Che Guevara lá e colocou lá na Polícia Rodoviária Federal. Mas a questão na Polícia Rodoviária Federal, mas na questão do diretor da Polícia Federal, o cara que foi indicado para ser o diretor, que é o atual diretor hoje da Polícia Federal, era o braço direito de Alexandre de Moraes quando ele foi ministro da Justiça. Inclusive eu mostrei no vídeo anterior uma foto quando ele foi fazer um pronunciamento, né, uma coletiva para a imprensa, para se defender de uma acusação. Ele entra na sala onde está lá aqueles microfones, com aquele negócio todo, e atrás dele vem esse rapaz que hoje é o diretor-geral da Polícia Federal. Entendeu? Já era o braço direito, isso em 2017, quando ele era ministro da Justiça. Ou seja, o diretor da Polícia Federal não bate continência para o presidente Lula. Bate continência para o Alexandre de Moraes, porque, né, já era vinculado a ele na época da Lava Jato, na época que ele foi ministro da Justiça. Então, quem indicou provavelmente não foi o Lula, né? Foi ele. Outra coisa, o general Richard Nunes, que foi secretário de Segurança Pública na intervenção no Rio de Janeiro. Foi secretário estadual de Segurança Pública na intervenção do Rio de Janeiro, tá certo? E ele que nomeou, indicou e aprovou a indicação daquele delegado Barbosa, né, que planejou o crime da Marielle. Ou seja, ele colocou esse delegado na chefia da Polícia Civil, né, acho que é do Rio de Janeiro, e no dia seguinte aconteceu o crime da Marielle, entendeu? Então a coisa estava quase costurada para a hora que ele assumisse a chefia da Polícia Militar, né, da Polícia Civil lá do Rio de Janeiro, o crime pudesse acontecer e, na condição, né, de chefe da Polícia Civil lá, ele conduziu o processo garantindo a impunidade dos... E ele está preso agora, né? Então, esse general que indicou isso, que aconteceu aquele crime, que aquilo ficou 6 anos para chegar nos irmãos Brazão, né? Ele começou a se movimentar para ser o segundo maior na escala de, né, autoridade no Exército, né? Para assumir o cargo de general do Estado-Maior das Forças Armadas, né? E aí só fica abaixo do Tomás, né? Tomás, sei lá. E nisso, o general Tomás, não sei, não foi pedir aval para o Lula,
né, para saber se podia avançar, né, ascender o general Richard Nunes ao cargo do segundo maior do Exército, né, do posto do Exército. Ele foi pedir bênção a quem? Ele foi pedir bênção a Alexandre de Moraes, né? Vazou, né, a informação de que ele foi perguntar para o Alexandre de Moraes se havia problema em indicar o Nunes, né? Porque o Nunes estava movimentando para ser o segundo na escala do Exército. E o Alexandre de Moraes falou, não, tranquilo, põe ele lá. E tem esse problema dele lá no Rio de Janeiro, quando ele fez parte da intervenção federal, na época do governo do Temer, né? Quando o Ministério da Justiça também chegou a ficar sob o comando de Alexandre de Moraes. Então tá. Então a gente vendo isso, a gente entende o tamanho da ação do Alexandre de Moraes dentro do governo Lula. E essa interpretação do Elon Musk, né, e que consegue dividir essa opinião dele com boa parte, né, de formadores de opinião do mundo, caminha dentro desse raciocínio. Agora vamos continuar aqui no recorte. Vamos ver o que a gente tem aqui para vocês agora. Espera aí. Aí tem um post aqui, ó, uma postagem, que diz assim, ó, Elon Musk entrega documentos a autoridades dos Estados Unidos evidenciando interferência de Alexandre de Moraes nas eleições de 2022. Nesta quarta-feira, o magnata Elon Musk entregou a autoridades norte-americanas documentos que comprovam a interferência direta de Alexandre de Moraes nas eleições de 2022, que deu a vitória para o candidato Lula, né, que, segundo Elon Musk, está na coleira e Alexandre de Moraes no controle. Tá certo? Então, isso é muito grave, porque o que tem nessa denúncia do Elon Musk? Será que o Elon Musk tem os logs das urnas de 2018, de 2022? Porque o que deu poder para o Alexandre de Moraes em 2018 foi ter acesso aos logs das urnas das eleições de 2018. Os logs são aqueles arquivos das urnas eletrônicas, entendeu? Que computam, né, os votos, assim, que armazena, né, tudo que acontece na urna eletrônica, tipo uma caixa preta da urna eletrônica, tá certo? Ele fala a hora que a urna foi aberta, a hora que deu o primeiro voto, vai na sequência, até a hora que deu o último voto e a hora que a urna foi encerrada. Então, esse aí é como se fosse assim, o caixa, né? o diário, né? A movimentação de caixa do mercadinho, tá certo? Ó, entrou esse dinheiro aqui, tá hora, entrou esse dinheiro, saiu esse, entrou esse, fechou a caixa assim. Então, esse arquivo do log é muito mais importante do que o código-fonte, gente. O pessoal fica gritando código-fonte. Não. O que manda mesmo, o que tem peso, é os logs das urnas. Porque o log da urna revela o comportamento da urna. E aí você tem um diagnóstico de como a urna se comportou. Entendeu? Inclusive, nós fizemos um relatório sobre isso, né? E essa é a função da Comissão Cidadã de Inquérito. O relatório é esse aqui, ó. Eu vou até mostrar para vocês aqui, ó. Eu sempre mostro porque muita gente ainda não viu, embora muita gente já tenha visto e já tenha esse material, né? Vou mostrar aqui para vocês. Presta atenção. Como é que vocês fazem para adquirir, né, esse relatório? Chama O Mesário Pianista, né? Ele fala, esse mesário pianista é um termo forjado por Sua Excelência Ministro Gilmar Mendes, do STF. Quem forjou esse termo, gente, é o Gilmar Mendes. Então nós temos depoimentos de 5 ministros da Suprema Corte atestando a existência do mesário pianista. Então nós temos um material bem fundamentado. Nós não estamos aqui fazendo fake news, nem milícia digital, nem julgando, né, palavras ao vento, não. Nós temos um estudo profundo, né, que revela realmente que existe um sistema que pode interferir no processo eleitoral. E aí, eu chamo a atenção para vocês como vocês adquirem isso, tá certo? Vocês mandam R$20 a título de colaboração, um Pix, né,
para esse e-mail aqui, ó, jpnoticias@gmail.com, tudo minúsculo, direitinho, sem acento, tá? E aí você pega o recibo desse Pix, envia para o WhatsApp 3299618000, a gente recebendo no nosso celular o recibo do seu, né, da sua contribuição, a gente envia o relatório para você em PDF. E aí você vai receber esse relatório em PDF, você vai poder imprimir, você vai poder, né, fazer uma leitura, estudar como é que aconteceu isso, tudo direitinho, tá certo? E você vai entender como é que é isso. E aí, gente, eu vou citar um exemplo para vocês aqui que é muito prático, porque o mesário pianista ele é um sistema muito complexo e que envolve assim muitas pessoas, tá certo? Não é uma coisa simples de entender. Por isso que é importante ter um relatório e vocês terem acesso a esse relatório, que ali a gente traz minuciosamente, né, como se comportou as eleições de 2022, porque nós tivemos acesso, né, aos elementos que fizeram a leitura desses logs das urnas de 2018. Assim como Alexandre de Moraes teve acesso, né, com certeza teve, aos logs das urnas de 2018. E foi aí que o Alexandre de Moraes descobriu como que o PT fez para ganhar 4 eleições do partido dele na época, PSDB, entendeu? Ganhou do Alckmin, ganhou do Serra, depois ganhou do Aécio, acho que ganhou do Alckmin 2 vezes, né? Porque eles perderam 4 eleições. Então, o Alckmin é uma grande vítima do mesário pianista. O PSDB foi uma grande vítima do mesário pianista. E ao perceber como é que é o processo do mesário pianista, o que o Alexandre de Moraes pensou? Falou, agora a gente sabe como é que foi. Mas ele foi descobrir isso em 2018, quando o governo já tinha sido, né, quer dizer, quando já 2018 para 2019, né? Porque aí já tinha, o Bolsonaro já tinha ganho, porque já tinha dado as eleições, né? Das eleições de 2018. E aí ele ficou com aquilo na mão, falou, eu não vou denunciar, não vou fazer nada, por quê? Porque, olha, o PSDB está fora do poder, não ganhou Minas, não ganhou São Paulo, né? Enfraqueceu no Brasil inteiro, e nós temos um presidente de direita, né? com viés assim, militar e tal, e com grande popularidade, ou seja, se eu fizer essa denúncia agora, eu vou fortalecer mais ainda, né, esse governo de direita. Então ele preferiu não fazer a denúncia. E com o caminhar da situação, o governo Bolsonaro e a oposição, a esquerda, não conseguiu desgastar o governo Bolsonaro, mesmo aquela oposição agressiva, de genocida, né? Bolsonaro ainda conseguiu ter um capital político muito elevado, e aí eles pensaram, bem, o jeito é a gente tirar o Lula da cadeia, porque o Lula conhece esse esquema, esse esquema foi implantado dentro dos governos do PT, e a gente só vai conseguir tirar o Bolsonaro se a gente usar esse esquema do mesário pianista para poder fazer valer, né, a nossa vontade de voltar ao poder, né? E aí onde aconteceu a parceria. Vamos fazer uma parceria com o pessoal do Supremo, que a maioria dos ministros do Supremo foram indicados pelo Lula e já conheciam, talvez, esse sistema, né, do mesário pianista, tanto é que eles fizeram tudo para derrubar o voto impresso, né? Você teve o Barroso lá fazendo, né, lobby dentro do Congresso para que não votasse o voto impresso, que era um desejo do PSDB na época, porque eles já tinham levado 4 bolas nas costas, né? Mas que depois que o Bolsonaro chegou no poder, eles falaram, bem, agora não é hora de brigar pelo passado, agora a gente precisa juntar os cacos para voltar ao poder. E foi aí que o Alexandre de Moraes ganhou esse protagonismo, né? Ele passou a ser uma referência, falou assim, eu sei o segredo de vocês, eu sei o que vocês fizeram, agora nós vamos ter que fazer uma parceria para poder voltar ao poder, né? Depois a gente resolve esse negócio do passado. Mas volta sim, como refém, né? Não como protagonista, porque o Alexandre de Moraes é que costurou essa volta, né? Possivelmente. Né? Parece que foi o escritório dele que construiu essa aliança do Alckmin com o Lula, né? Para fazer essa parceria. Então o Lula saía na cabeça e o Alckmin de vice. Aí o Alckmin, mesmo com aqueles 4% que ele tinha, ele podia voltar ao poder. Então, essa é a costura que está. E pode ser, sim, que o Elon Musk tenha esses logs dessas urnas, esses relatórios que comprovam realmente, né, a presença do mesário pianista e que virou, né, fez com que o STF, que antes tinha, né, por exemplo, o Barroso tinha um discurso austero, né, o Fachin tinha um discurso austero, a Carmen Lúcia
tinha um discurso austero na defesa da liberdade, o Moraes tinha um discurso austero na liberdade de expressão, tanto que ele falava na hora, quando ele foi ser sabatinado no Congresso, né, ele falou assim, quem não gosta de ser criticado, que não se voluntaria para a vida pública. Ora, se você quer ser público, você tem que aprender a ser criticado. Então, a Rosa Weber, que sempre teve uma posição assim muito austera, de repente, eles sucumbiram e fecharam os olhos para essas arbitrariedades todas e ficaram o quê? Reféns de Alexandre de Moraes? Aí você fica na frente de tudo. Fica na frente do inquérito das fake news, fica na frente do TSE, fica na frente das milícias digitais, né? E fica na frente do 8 de janeiro. Quer dizer, o cara virou o para-raio, falou assim, ó, eu que estou segurando a barra. Então, ele chamou para si essa responsabilidade, né, de avalizar, né, essa aliança de duas forças antagônicas, que antes ficavam se pegando. Então, é muito complicado a gente assistir isso, né? Então, vamos continuar, porque o que o Elon Musk está fazendo é também uma coisa de princípios. Ele falou, olha, o Brasil não pode sucumbir, né, a um autoritarismo que pode levar, né, a uma situação de enfraquecimento democrático, enfraquecimento institucional, né? Por quê? Porque é um grande mercado. Ele investiu aqui. Ele investiu pesado. Ele colocou aqui um satélite aqui, né? É um homem que tem uma visão global. E Brasil não está fora do contexto. E a Amazônia, que é o grande, né, o grande X da questão hoje, que o mundo está brigando aí por fontes energéticas, e se descobre que aquela parte da Amazônia ali, você vê aí a Venezuela brigando com a Guiana. Por quê? Porque ali tem muito petróleo, ali tem muitos minérios, tem ouro, tem outras coisas, além da biodiversidade, né? Além da questão da farmacológica, né? De você ter... tem a questão da madeira também, né? Tem a questão do tamanho da floresta, que tem a coisa do oxigênio. Então, e tem uma questão que ainda não está totalmente povoada, ou seja, é um terreno virgem. E você sabe que para você ter autonomia territorial, você tem que ter ocupação territorial. Foi assim que a América do Norte se tornou aquela potência, né? Aquele estado enorme, aquele país enorme, porque eles fizeram uma campanha na época da colonização, falou assim, ó, a corrida do ouro, todo mundo vai para o oeste, aquele que chegar primeiro enfia lá uma bandeirinha lá e fala assim, ó, essa terra é nossa, ocupem a terra, seja dono da sua terra, para que a gente possa dizer que esse território pertence a nós. Então, a grande Amazônia, né, a Amazônia Legal, hoje ela está sendo disputada e a gente percebe que no Pará está havendo uma espécie de descolonização. Eles estão tirando colonos que estão lá há mais de 30 anos morando lá, ou quer dizer, ocupando a terra, para dizer, olha, são brasileiros que estão aqui, essa terra é nossa. Não, sai daqui. Quer dizer, já tem pouca gente, ainda vai tirando o que tem, a terra vai ficar, entendeu? Nós vamos perder o controle. Então, tudo isso preocupa. E o Elon Musk tem um satélite que pega a Amazônia inteira. Vamos entender isso? Vídeo de hoje eu vou testar a nova internet satélite do Elon Musk. Como vocês estão vendo, eu estou no sítio na área rural, em um lugar que mal pega sinal de celular, não tem fibra, não tem internet ultraveloz. E essa internet do Elon Musk promete pegar uma internet ultraveloz diretamente dos satélites que ele lançou em órbita na Terra. Quão impressionante é esse negócio? Será que vai funcionar bem aqui? Então a braba tá aqui e vamos abrir esse negócio. E esse é o modelo mais novo, eu já testei o primeiro modelo, que era uma antena gigante. Essa aqui é uma antena muito menor e dessa vez a gente vai testar no meio do mato, porque a outra vez a gente testou no meio da cidade, no meio de São Paulo. Hoje vai ser o teste de verdade para ver se esse negócio aqui realmente é o brabo. Vamos ver o que vem na embalagem. Então, esses aparelhos que estão no satélite, né, quer dizer, você hoje, lá na Amazônia, você consegue pegar uma internet, entendeu? Ali no Pará, no Acre, em Tocantins, né, Amapá e tal, você consegue pegar uma internet com uma velocidade maior do que uma velocidade que você pegaria na capital de São Paulo, né, usando a internet que você tem ali de fibra ótica, né, ou por antena e tal.
Então, o que o Elon Musk fez? Ele colocou um satélite, né, dele em cima, né, do Brasil e oferece isso. Ou seja, é a possibilidade da gente integrar esse continente, que é a Amazônia. Sabia, Ramon? Vamos ver aqui. O Starlink acabou de ser ligado. O desempenho da rede deve estabilizar após cerca de 15 minutos. Então ele ainda está mapeando aqui os satélites da região. Vamos ver aqui no speed test da internet. Quanto que fica a velocidade? Ó, tá vindo, hein, Ramon? Olá, olá, olá. Vai bater 200, vai bater 200. 200, caralho. Chama, tá mais rápido que minha internet em São Paulo. Agora, Ramon, vou armar meu escritório aqui, sentar na minha cadeirinha aqui, fazer o teste aqui agora no computador. Other Networks, sítio do Gangster. Olá! 235 upload. Caramba, isso que a gente nem otimizou o local, hein? Imagina quando a gente colocar ali no telhado. 26 de upload, tá pra subir vídeo pra caramba, meu amigo. Ó, pra finalizar, vamos entrar no YouTube, Ramon. Vamos ver aqui um vídeo. Ó a barrinha aqui embaixo. Olha só, nossa senhora, cara, vocês não têm noção. Era impossível assistir um vídeo aqui antes. Agora já carregou o vídeo inteiro, poucos segundos. Estou aqui em 20 segundos, ó. A barrinha já tá aqui. Starlink, mais uma vez, testado, aprovadíssimo. O primeiro eu paguei R$5.000 no lançamento. Esse aí paguei R$2.000 e agora tá uma promoção por R$1.000. Na moral, Elon Musk, você devia me agradecer, cara. O tanto de propaganda gratuita e Starlink que eu já devo ter vendido para você aqui no Brasil. Não tá escrito. Mas é isso, né? Coisa boa tem que ser exaltada. Mais uma vez, tá de parabéns, cara. Que produto sensacional. Então, não se trata apenas de princípio. Se trata apenas de soberania, né, nacional, de independência do Brasil, de liberdade de poder ocupar o seu território. E o que a gente percebe é que as ONGs, essas ONGs que têm interferência ali, de vários países, inclusive da Europa, né, elas inibam, elas ficam tentando inibir essa ocupação de brasileiros ali. Ah, aqui é só terra indígena e aí tem que manter os índios do jeito que eles estão. Essa terra aqui é grande, sai todo mundo daqui, deixa só os índios. E os índios ficam ali, né? E os índios querem integrar com o Brasil. Ou seja, a gente recebeu aqui no Brasil a visita do presidente da França, né? Esqueci o nome dele, Macron, né? E aí os dois foram lá para o Pará, ficaram lá andando no meio do mato lá. Aí você olha aquilo e você fala assim, o que o Lula está fazendo com o presidente da França no meio do mato lá na Pará? Né? Eu acho que ele está dando uma de corretor de imóveis, né? Fala assim, ó, essa área aqui está assim, essa aqui está assado, essa aqui é tanto, você vai querer morar onde, qual que você quer? Quer dizer, estava parecendo que estava oferecendo a França oferecendo a Amazônia para a França, entendeu? Porque não dá para entender essas coisas, né? De um presidente sair do nada lá da França, baixar aqui, né? E sair desfilando com ele no meio do mato lá, né? E aí ainda dá uma comenda de sei lá o quê pro índio lá, né? Fazendo uma marola lá para cima do índio lá, né? Um cacique lá dando uma comenda dele de negócio de amigo da França e tal. Ou seja, aí vem o Elon Musk e coloca esse satélite e fala assim, olha, gente, olhem para a sua área ali, olha para a Amazônia. Esse território é de vocês, é do Brasil. Não percam isso. Isso aí é um patrimônio da humanidade, mas é um patrimônio herdado para os brasileiros. Eles é que têm que ocupar. A riqueza que está ali é dos brasileiros. É por mérito. É por histórico, é herança. Herança de uma colonização portuguesa que soube, com muita sabedoria, né, criar aqui uma capacidade de ampliação, né, de um Estado e fazer o Brasil esse continente que é. Né? O Brasil hoje é maior do que a Europa, né, a Europa Central, aquela Europa toda ali. Né? Por exemplo, Minas Gerais é o tamanho da França, né? São Paulo é do tamanho de uma Alemanha ou maior. Então, o Brasil é uma potência, não só territorial, como também de riquezas naturais, né? Da biodiversidade. Um país que não tem vulcão, um país que não tem terremoto,
Um país que não tem furacão, né? É um país que tem uma energia eólica fantástica, é um país que tem uma energia hidráulica fantástica, é um país que tem um litoral fantástico, enorme, com praias, com muitos capacidade de colocar portos, né? E nós moramos na América do Sul, que é nós somos o maior país do hemisfério sul. Nós somos uma nação democrática. Nós temos uma relação com os Estados Unidos quase de irmãos siameses. As nossas histórias se confundem, tá certo? Estados Unidos da América do Norte, Estados Unidos da América do Sul, né? Estados Unidos do Brasil. Nós somos federação, lá é uma federação com vários estados. Lá tem mais de 50, aqui tem mais de 20, né? E ainda pode se desmembrar alguns aqui e continuar fazendo mais estados, porque existem estados aqui muito grandes, né? Nós criamos a nossa independência junto com a independência americana, inspirada nos espíritos, né, dos americanos. Então, a ligação da Alemanha, quer dizer, do Brasil com Portugal, né, com a sua matriz, e a relação dos Estados Unidos com a sua matriz, que é a Inglaterra, né? E na época você tinha dois países aliados, que era a Inglaterra e Portugal, enquanto acontecia aquele caos lá do como é que chama? Aquele francês lá que quis dominar a Europa lá, que tinha uma mãozinha assim, esqueci o nome dele. Comenta aí, né? Napoleão Bonaparte, né? Então, quando você tinha aquilo lá, você tinha Portugal com Inglaterra. Então, nós somos uma sociedade pacífica, não tem terrorismo, né? E aqui tem uma pluralidade de nações que vieram para cá a busca de... cidadãos do mundo inteiro vieram aqui construir esse mundo novo, assim como foi para os Estados Unidos. Então, nós somos uma potência, não só porque estamos longe desses eixos de conflitos, né? dessa luta histórica da humanidade ali, que envolve o Oriente Médio, que é ali o berço dessa humanidade, da civilização, né? A gente está aqui construindo um mundo novo e a gente não quer deixar que isso se perca, né? E a gente tem uma vantagem, que a gente está nas Américas, gente. Os continentes americanos têm um diferencial dos outros continentes que é fora do comum. Se você imaginar, é o único continente, porque são 5 continentes, né? As Américas, né? América do Sul, América Central e América do Norte, é um continente, né, de terras assim juntas, que você pode viajar de bicicleta do Polo Norte para o Polo Sul, entendeu? Sem precisar pegar um navio, entendeu? Olha que curioso, não é legal isso? Então tá. Então, eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João do Rei, capital brasileira da liberdade. Então vamos lá, gente. Essa jogada de Elon Musk, o que será que ele tem na manga quando ele fala que vou entregar documentos para as autoridades americanas que comprovam que o Alexandre de Moraes interferiu no processo eleitoral? Será que ele tem os logs das urnas? Alguns brasileiros já têm. Alguns brasileiros já conhecem toda a mecânica de como se deu o processo eleitoral de 2022, graças à leitura do relatório que nós produzimos ao longo desse ano de 2023, né? E que está disponível para você aqui, né? Na nossa Comissão Cidadã de Inquérito. E é um mesário pianista. E, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Para encerrar, tá certo? Eu sei que eu falo muito. Brasileiro é um rapaz, é um sujeitinho boa pinta, maneiro, mas é preguiçoso. 2 coisas que brasileiro precisa aprender. Uma das coisas é ler manual, certo? A gente vai comprar um eletrodoméstico, qualquer coisa, você já vai pegando os botões, já vai ligando. Você quer ligar. Depois, aquilo que você não entender, você vai procurar no manual. Não é assim mesmo? Pode comentar. Outra coisa, domingo eu quero ficar bebendo cerveja, assistindo futebol, comendo meu churrasquinho, como diz o Lula, né? Uma cerveja, uma picanha, eu estou resolvido. Essa é a visão que o Lula tem do brasileiro. Mas não pode, gente.
O domingo também pode ser uma coisa importante, porque as eleições acontecem aos domingos. E aí você fala, não vou trabalhar no domingo, não vou trabalhar na eleição, não vou trabalhar de mesário. Não? Então tá. Alguém vai lá trabalhar no seu lugar e vai fazer o quê? Mesário pianista. Aqui você vai ter acesso, quando você receber o nosso relatório do mesário pianista, você vai receber o manual do mesário, também em PDF, tá certo? E você vai estudar no manual do mesário, que nós vamos mostrar para vocês como que oficializa essa manipulação, tá certo? Porque é oficial, está aqui no manual do mesário, publicado pelo TSE nas eleições de 2022, entendeu? A coisa é institucionalizada, a coisa acontece de uma forma tão aprimorada que você fica impressionado. Mas aí o brasileiro tem que ter o quê? Participação. A cidadania é isso, é participação, é vigilância, entendeu? Não baixe a guarda, tá certo? Então, para terminar, adquira o seu relatório através da nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com, pega o recibo, manda para o nosso WhatsApp, 3299618000, a gente chegando com a sua informação do seu recibo, a gente vai pegar o relatório e enviar para você, não só o relatório da Comissão Cidadã de Inquérito, como também o PDF do Manual do Mesário, para você ficar por dentro, né? Você tem que saber aonde vem a bola que pega nas suas costas, tá certo? Então tá bom. E de já agradeço aqueles que fazem parte, que são membros da Comissão Cidadã de Inquérito, compartilhando, curtindo, se inscrevendo, entendeu? E quando pode, também manda aí, né, um pingadinho para jpnoticias@gmail.com, um pixzinho aí, para a gente não deixar esse arquétipo, né, desse projeto de cidadania morrer, né? Você faz parte disso, tá? Se envolva, eu estou me envolvendo. Um abraço. Fiquem com Deus e que o manto de Nossa Senhora continue abençoando e protegendo todas as famílias brasileiras, tá bom? Fiquem com Deus.